Olá! Hoje vamos continuar o nosso estudo do algoritmo de ordenação por particionamento, chamado de Quicksort. Na aula anterior, nós vimos um dos componentes do algoritmo Quicksort, inclusive é o componente mais importante dele, chamado de particionamento, tá? O algoritmo que nós chamamos de partition. Só para lembrar rapidamente o que o algoritmo de particionamento faz, ele recebe como entrada um vetor qualquer e dois índices. Tá? Esses dois índices, que a gente chama de P e R, demarcam qual é o subvetor de V no qual queremos fazer o particionamento. Um outro componente importante do particionamento é um elemento qualquer desse vetor aqui chamado de pivô. Na implementação que nós vimos, o pivô é escolhido arbitrariamente como sendo o último elemento do vetor. E o que o particionamento faz? Ele faz o seguinte, ele permuta os elementos de V de tal forma que no final da permutação, todos os elementos que são menores ou iguais ao pivô estão à esquerda do pivô e todos os elementos que são maiores que o pivô ficam à direita do pivô. Essa é a única restrição que existe nesse algoritmo. Então a ordem dos elementos em si que estão antes ou depois do pivô não importa. O que importa é que todos que são menores ou igual ao pivô estejam à sua esquerda e que o maior esteja à sua direita. Como a gente está vendo aqui, então esse vetor V aqui, depois do particionamento, ficou 0, 2, o 3, que era o pivô, e depois 6, 5, 4 à direita. Veja que não está na ordem 6, 5, 4. Certo? E isso é perfeitamente ok no algoritmo de particionamento. Então, como que a gente pode usar o algoritmo de particionamento para ordenar um vetor qualquer? Então, vamos supor que a gente tem um vetor V, tá? E esse vetor V tem esses elementos aqui, tá? Eles não estão na ordem, tudo bem? O que acontece se a gente aplicar o particionamento nesse vetor V? Então, vamos aplicar o particionamento no vetor V. O que acontece? Vocês lembram que todos os elementos menores ou iguais ao pivô têm que ficar antes do pivô e todos os que são maiores que o pivô têm que ficar à direita do pivô. Nesse caso, vamos escolher o 7 como nosso pivô, o último elemento do vetor. Então, qual que é o resultado do particionamento? Tá? Então, essa setinha verde eu vou representar como o particionamento. Então, a gente vai ficar com todos os elementos menores que 7 à esquerda do 7. 6, 3, 4. Eu vou marcar o pivô com a cor laranjada. 6, 3, 4, 7. E do lado direito a gente vai ficar com 13, 8, 15, 10, 11, 12. Professor, de onde você está tirando esses valores? Eu só fiz o particionamento, tá? Exatamente usando o algoritmo da aula passada. Tá? Inclusive eu estou usando exatamente aquele algoritmo para que se você for fazer na mão também, você tenha os mesmos resultados, tá bom? Então, depois do particionamento do vetor inicial, a gente ficou com os elementos menores ou iguais ao pivô. Então, menor ou igual a 7 à esquerda do 7 e maior que o 7 à direita do 7. Então veja que o 7, se você prestar bastante atenção, você vai perceber que o 7 já está na posição final dele. Tá? Quando o vetor estiver ordenado, veja, como não tem ninguém maior que o 7 à direita dele, o 7 tem que estar aqui. Certo? Exatamente entre os maiores que ele e os menores ou iguais a ele. Tá? Então a primeira propriedade interessante que o particionamento nos dá é que depois que a gente finaliza o particionamento, o pivô ele não precisa mais ser mexido. Ele já está no lugar dele quando o vetor estiver ordenado. Tá? Quer dizer, agora o que a gente precisa fazer é continuar ordenando antes do pivô e depois do pivô. Certo? Como que a gente pode ordenar antes do pivô e depois do pivô? Bem, que tal a gente aplicar recursivamente o algoritmo de particionamento? Então, vamos aplicar novamente o particionamento aqui nos elementos menores ou iguais ao pivô. Certo? Eu vou colocar só como uma referência um númerozinho entre parênteses perto da setinha verde, indicando que essa foi a primeira vez que executamos o partition, essa aqui é a segunda vez que executamos o partition, tudo bem? Só para ficar fácil depois de você olhar para aqui e lembrar a sequência que tudo foi feito, tudo bem?
Então, se a gente fizer o particionamento do subvetor 6, 3, 4, usando 4 como pivô, o que vai acontecer? Tá? O pivô vai ser colocado no meio, os elementos maiores que o pivô vão à direita do pivô e os elementos menores que o pivô vão à esquerda do pivô. Então, veja como agora esse subvetor aqui ele está ordenado. Opa, desculpa, tá? Esse aqui é um 6. Não é um... Acho que eu até falei 6 e escrevi 3. Então veja que esse subvetor aqui, ele está ordenado, certo? Veja que não tem por que a gente executar o particionamento nesse subvetor que só tem a primeira posição, porque ele só tem um elemento. E quando a gente só tem um elemento, por definição, esse subvetor que está só na primeira posição já é um vetor ordenado. Então a gente não precisa fazer mais nada para ordenar ele recursivamente. Tudo bem? Então veja que até... Eu vou escrever de vermelho os caras que foram pivôs nos níveis anteriores. Então, só para não ficar confuso. Então você pode ver que nesse nível aqui, o pivô é o 4. O 7 tá de uma cor diferente porque ele já foi pivô em outro nível da execução do algoritmo. Tá? Ok, então a gente já sabe, a gente percebe que quando a gente volta da ordenação recursiva desse primeiro subvetor da esquerda aqui, agora a gente tem que fazer a ordenação para o lado direito. Tudo bem? Então, olha só que legal, né? Se a gente fizer, então, o nosso terceiro partition aqui, tá? A gente fizer o nosso terceiro partition, como que vai ficar? Bem, a gente vai usar o 12 como pivô, certo? Usando o algoritmo de particionamento que nós vimos na aula passada, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 13... Não, desculpa, vai ficar 13 coisa nenhuma. Vai ficar 8, 10, 11, aí o pivô vai vir para cá, 12, 15 e 13. Tá? Veja, eu só executei o algoritmo de partition começando nos elementos maiores que o pivô. Tá? Então, começando dessa posição com o 13 e indo até o 12. Tudo bem? E usando o 12 como pivô. Tá. Então, vejamos o que vai acontecer agora, pessoal. A gente vai ter o 12 foi para essa posição aqui. Todo mundo antes do 12 é menor ou igual a 12, tá? Considerando só aquele nosso querido subvetor aqui, tá? Que todo mundo era maior que o pivô na iteração anterior, tá? Então todo mundo é menor ou igual a 12, à esquerda, e à direita todo mundo é maior que 12. Tá? Então, vamos recursivamente ordenar usando o quicksort o subvetor esquerdo do 12, ou seja, dos elementos que são menores ou iguais a 12, e depois, quando a gente voltar de ordenar o lado esquerdo, a gente vai voltar para o lado direito e ordenar o subvetor dos elementos que são maiores que 12. Então, aplicando o partition nesses três elementos aqui, o 8, 10 e o 11, tá? Então, aplicando o quarto partition, como que vai ficar aqui? Bem, vocês podem ver que vai ficar. O pivô é o 11, então vai continuar 8, 10 e o 11 é o nosso pivô. Então veja que não houve nenhuma mudança de posição nos elementos. Tá? E veja que esse subvetor já está ordenado, mas não tem como o algoritmo saber que já está ordenado, tá? Sem avaliar. Então, novamente, nós vamos fazer o quê? Um outro particionamento agora, considerando só esse subvetor 8, 10 aqui. Tudo bem? Então, só considerando esse subvetor 8, 10 aqui, fazemos novamente o particionamento. Tá? Então, quem vai ser o pivô nesse caso aqui vai ser o 10 mesmo, e ele vai continuar à direita do 8. Tá? E veja que todo mundo que estava aqui era menor ou igual a 11. Então, como esse subvetor não era unitário, tivemos que executar novamente o partition para fazer o quinto partition, chegar aqui. E veja que agora o único elemento que ficou à esquerda do pivô é um subvetor unitário. Então não tem necessidade de executar partition nele, porque ele já está ordenado, certo? Tá? Então como que o vetor está até agora? Tá? Veja, pessoal, que eu só vou reescrever os valores aqui para ficar fácil de enxergar o vetor todo. Mas na verdade os elementos que estão aqui não vão ser mais tocados, os elementos que estão aqui no começo do vetor. Tá? É só uma questão para facilitar a visualização. Tudo bem?
Então aqui vai ficar 3, 6, o 4, como eu falei, eu só estou pintando de vermelho para você saber que esse cara já foi um pivô numa iteração anterior, tá? Então veja que todos esses elementos aqui já estão ordenados, tá? E agora nós temos que simplesmente terminar de ordenar esse cara aqui, ó, tá? Esse subvetor à direita do 12, ou seja, dos elementos que são maiores que 12, tá? Então, novamente, podemos fazer um outro particionamento aqui, tá? Usando o 13 como pivô, e dessa vez o pivô, o 13 vai para a esquerda e o 15 à direita. Ou seja, novamente, os que são menores ou iguais ao pivô, né, que nesse caso é o 13, vão ficar à esquerda do 13, que não é ninguém, e todo mundo que é maior que o pivô vai ficar à direita dele, que é só o 15. Como 15 é o subvetor unitário, não há necessidade de executar partition nele. Tá? Então, veja que, nesse momento, acabou a execução do nosso algoritmo. Certo? Então, novamente, só vou copiar os pivôs que... Oh, desculpa. Só vou copiar os pivôs, os elementos que já foram pivôs em vermelho, só para você ter uma noção. Tá? E no final das contas, nós temos o nosso vetor ordenado. Certo? Então veja que o algoritmo de quicksort, ele é um algoritmo recursivo, certo? Estamos sempre aplicando a mesma operação. E a ideia primeiro é o quê? É fazer o particionamento do vetor e, como o particionamento coloca os elementos menores ou iguais ao pivô à esquerda do pivô e os elementos maiores que o pivô à direita do pivô, nós sabemos que o pivô já está na posição final dele, certo? Então, se recursivamente a gente ordenar usando particionamento, ou seja, o quicksort, nos subvetores que contêm os elementos menores ou iguais ao pivô, e no subvetor que contém os elementos que são maiores que o pivô, tá? A gente pode fazer continuar repetindo esse procedimento recursivamente até que tenhamos o nosso vetor completamente ordenado, tá? Então veja aqui que esse algoritmo ele é extremamente rápido, tá? Por quê? Porque ele não, ao contrário do merge sort que nós vimos nos vídeos anteriores, ele não precisa fazer uma cópia dos elementos em um vetor temporário, tá? Ele a gente chama de in place. Quer dizer que a gente mantém no máximo uma quantidade constante de elementos fora do vetor em um determinado momento. E outra coisa interessante é que a gente precisa executar menos operações para fazer o particionamento do que a quantidade de operações que a gente precisa para fazer a intercalação. Tá? Então, no final das contas, embora a complexidade do quicksort também seja θ de n log n, tá? O quicksort, ele na média é mais rápido do que o merge sort e que o heap sort, que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então o quicksort é um algoritmo bastante usado, ele é um dos algoritmos mais famosos que tem de ordenação, tá? E tem algumas outras coisas interessantes que a gente vai estudar sobre ele depois. Tá? Mas primeiro, vamos escrever o código dele, certo? Então, o algoritmo quicksort, ele é um algoritmo de ordenação, não retorna nenhum valor, tá? E ele recebe o endereço inicial do vetor que estamos ordenando, na verdade do subvetor que estamos ordenando, recebe o índice esquerdo do subvetor que estamos ordenando e recebe o índice direito do subvetor que estamos ordenando. Tá? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é a gente precisa de uma variável para gravar o pivô. Tá? Uma vez que a gente tem o pivô, né, a gente vai pedir, né, chamar o partition para a gente receber, para ele dar a mexida no vetor, né, para fazer a permutação dos elementos, e ele retorna para a gente a posição que ele colocou o pivô. Se vocês lembram bem, eu falei para vocês assim, que ó, a gente só precisa chamar o quicksort recursivamente nos elementos que são menores ou iguais ao pivô e nos elementos que são maiores que o pivô. O pivô em si não entra na chamada recursiva, porque ele já está no lugar dele, não precisa mais mexer com o pivô. Tá? Então, a gente precisa de uma variável para gravar a posição que o pivô foi armazenado. Tá? Aí qual que é a outra sacada? A outra sacada é que a gente não precisa processar subvetores que são unitários, certo? Ou que são vazios, porque o jeito que esse algoritmo funciona, ele pode gerar vetores vazios. Tá? Mas a gente pode detectar isso muito facilmente.
Tá? A gente basta verificar se o índice esquerdo é menor do que o índice direito. Tá? Porque se o índice esquerdo for menor que o índice direito, quer dizer que a gente tem mais do que um elemento no nosso vetor. E daí a gente precisa executar o particionamento. Tá? Então, primeira coisa que a gente faz, uma vez que a gente determina que o vetor não é unitário, a gente chama partition. Né? A gente chama partition. E a gente passa para o partition o vetor e os índices do subvetor que queremos fazer o particionamento. Então a gente quer particionar o subvetor que vai de E até B. Uma vez que realizamos o particionamento, certo? Tínhamos o vetor todo ou um subvetor. Tá? A gente faz o particionamento dele e agora a gente tem que chamar de novo partition, tanto para o subvetor à esquerda do pivô, quanto o subvetor à direita do pivô. Tá? Então, é literalmente isso. Tá? A gente chama quicksort para o subvetor esquerdo, que vai da posição E até a posição Q-1, ou seja, o elemento imediatamente anterior ao pivô. Né? E, novamente, chamamos quicksort no subvetor que está à direita do pivô. Tá? B entre Q mais 1 até D. E veja que a implementação do quicksort é só isso mesmo. Tá? Nós primeiro a gente vê se o subvetor que a gente está querendo ordenar não é unitário ou não é vazio, certo? Verificamos se é menor que D. Se for um vetor que a gente tem que fazer o particionamento, a gente particiona, tá? Pega então de volta a posição que o pivô foi colocado, a gente sabe que a gente não precisa mexer mais nele, e ordena recursivamente usando o quicksort o subvetor à esquerda do pivô e o subvetor à direita do pivô. Tá? Então, pessoal, o quicksort é um algoritmo fácil de implementar e muito rápido. Tá? Então, por isso que ele é um algoritmo que a gente estuda. Tá? A gente estuda ele porque ele realmente vale a pena usar na prática. Mas ele tem algumas sacadas. Tá? Ele tem alguns pontos importantes que a gente precisa discutir. Primeiramente, o quicksort ele tem esse desempenho muito bom de n log n no caso médio e no melhor caso ele tem também esse desempenho. O problema é que o quicksort, no pior caso, tá, ele tem a complexidade de n ao quadrado. Tá? Ou seja, no pior caso, o quicksort não é melhor que o selection sort, por exemplo. Tá? No entanto, o pior caso ele acontece assim, muito raramente. Tá? E o pior caso, o melhor caso, vai variar dependendo de como que você escolhe o pivô. Tá? Então, por exemplo, se a gente continuar escolhendo o último elemento como pivô e o nosso vetor já estiver em ordem crescente ou em ordem decrescente, a complexidade do nosso quicksort vai degenerar para n ao quadrado. Tá? Faz um exemplo aí, faz um vetor ordenado e roda o algoritmo de quicksort no vetor que já está ordenado usando o último elemento como o pivô. Tá? Você vai ver que ele demora bastante. Você tem que fazer um monte de iterações. Você vai ter que rodar um partition para cada elemento do seu vetor. Tá? E isso com certeza não vai ser legal. Tá? Não vai ser legal, vai demorar bastante. Então, o estudo de como que a gente pode melhorar o desempenho do quicksort, ele é bastante interessante para que a gente possa decidir como que a gente vai escolher de forma adequada o pivô para ter o desempenho que seja o melhor possível. Tá? Eu vou colocar uns exercícios para que vocês experimentem diferentes formas de escolher esse pivô, tá? E para fugir desse pior caso. Tá? Então existem várias formas de escapar desse problema, tá? E eu acho que vale a pena estudar com carinho o quicksort. Tá bom, pessoal? Bem, por hoje é isso. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Tá? Então,
Então, é isso aí. Até mais, pessoal.